Olá, muito bom dia. Começa agora, ao vivo, o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. A audiência pública discute Código de Obras em Taubaté. Iniciativa do governo estadual visa zerar as emissões líquidas de carbono. Começa o licenciamento obrigatório das placas de final 3 e 4 de veículos no estado de São Paulo. Embraer oferece bolsas de capacitação em tecnologia. E na nossa entrevista de hoje, o vereador João Henrique Dentinho faz uma prévia da primeira sessão ordinária após o recesso do meio de ano. Essas e mais notícias você confere agora no Boletim Câmara. E nós começamos o boletim com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, e rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue tranquila, sem trânsito e também sem neblina. A visibilidade é excelente para o motorista que optou pegar a estrada hoje. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra também tem uma viagem tranquila, sem problemas e sem congestionamento. Mas atenção com o volume de veículos na estrada. Sempre é bom estar em alerta, mantendo a distância segura do carro à frente. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E uma audiência pública que aconteceu nesta segunda-feira aqui na Câmara discutiu pela segunda vez neste ano mudanças no Código de Obras do município. As informações são da estagiária Ariane Viana. Isso mesmo, Ana Laura. As alterações no Código de Obras foram sugeridas pelo vereador Gessé Silva, que foi o responsável pela convocação da audiência. Na tribuna, o vereador afirmou que a proposta atende principalmente os moradores dos lotes menores, que se sentem prejudicados por não poderem cobrir a garagem devido à exigência de um espaço aberto. Segundo o diretor de licenciamento da Secretaria de Planejamento, Gabriel Simões, essa área aberta mantém a salubridade e iluminação do imóvel, contribuindo para a incidência de luz solar. Para ele, a iluminação e a ventilação são essenciais para evitar doenças, o que poderia sobrecarregar o sistema de saúde. O secretário de Planejamento, Lúcio Araújo, afirmou que desde 2021 a Secretaria trabalha para criar um novo Código de Obras. A atualização deste código se tornou um projeto de lei que está em tramitação na Câmara desde 2023. Os vereadores Alberto Barreto, Marcelo Macedo e Elisa Representa Taubaté participaram da audiência. Obrigada, Ariane, pelas informações. E ontem, segunda-feira, aconteceu outra audiência pública aqui na Câmara. Essa foi no período da tarde sobre amamentação. Quem solicitou essa audiência foi a vereadora Elisa Representa Taubaté. E o repórter Lucas Levin acompanhou o evento e conversou com a vereadora. Vamos conferir agora a entrevista. Nós estamos aqui com a vereadora Elisa, do Partido Novo, que foi a propoente, do pedido dessa audiência pública sobre a amamentação. Vereadora, não é a primeira audiência que a senhora pede com esse tema. Qual é a importância de se debater aqui na cidade de Taubaté o tema amamentação? Bom, essa audiência realmente já fizemos em outros momentos, nos anos anteriores, porque é um tema extremamente importante. A gente ainda tem um índice muito baixo de crianças que são amamentadas e é muito rico. A amamentação traz muitos benefícios. Então, quanto mais a gente falar desse tema e trazer informação para a população, isso contribuirá e muito para a gente aumentar esses índices. E na visão da senhora, quais são as políticas públicas que já vieram a partir dessas audiências públicas? Bom, a gente tem, não aqui, a partir das nossas audiências, mas assim, políticas públicas em gerais que precisam inclusive melhorar. A gente tem, por exemplo, a licença maternidade. A licença maternidade aqui na Câmara, na Prefeitura de Taubaté, já é de 6 meses. Porém, em muitos locais ainda é de 4 meses. E aí, a Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde indica que a gente alimente os bebês por 6 meses exclusivamente.
como que essa mãe, que essa família vai alimentar esse bebê se tem que voltar ao trabalho, né? Então, eu acho que assim, uma coisa também que melhorou aqui na nossa cidade a partir dessas audiências foram os espaços nas creches, apesar de precisar melhorar muito ainda, mas a gente já conta com esses espaços em várias creches do município, um local, uma poltrona, um local mais apropriado, adequado para que as mães das crianças, dos estudantes que ainda estão ali, né, dos bebês que ainda são amamentados pela mãe, possam fazer isso, continuar com esse movimento na escola. Mas é como eu falei, né, a gente ainda precisa avançar muito, inclusive estudando um pouquinho sobre esse ano, né, a questão da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é um evento, né, que ocorre no mundo todo. Foi falado lá também sobre várias situações essa questão que eu falei da licença maternidade, por exemplo, mas de quanto a gente não acolhe essas mães, essas famílias que querem amamentar pela estrutura. A escola, hoje a gente tem, né, nos postinhos, por exemplo, a entrega de leite de um outro programa social, mas quando você entrega um leite que não é da mãe, no mesmo local que a gente fala sobre a amamentação, isso fica muito delicado. Então, isso é uma questão também que eu acho que a gente precisa repensar aqui na nossa cidade, no nosso município. Outro ponto importante é que para que essas audiências tenham efetividade, é importante a participação da população, né? Sim, nós tivemos no sábado um evento o dia todo sobre esse tema. A participação, ela infelizmente ainda não é aquela, né, assim, muita gente participando. Infelizmente, como eu falei, a nossa audiência é num período da tarde, onde muitas famílias não têm a possibilidade de vir, né? Às vezes a mãe com esse bebezinho está em licença gestante, mas não tem quem contribua ali para que ela chegue até aqui, né? Por isso é importante que a gente possa fazer, esse acompanhamento possa ser pela TV Câmara, pelo Facebook, e as pessoas possam fazer perguntas, inclusive, nesse sentido. A gente traz muita gente potente, que entende muito, assim, de técnica mesmo, que vem falar. E são informações ricas para essas famílias. Então, quando a população pode participar vindo até aqui, ela traz também questões que já são resolvidas ali na hora, porque a gente tem esse tanto de gente bacana e técnica que pode já evidenciar as questões para as famílias. Então, é muito importante essa participação. O horário, como eu falei, às vezes dificulta um pouco, mas a gente continua aqui batalhando para que as famílias participem. Isso aí, obrigado, vereadora. E é isso. Um convite para a população, participem das audiências públicas, porque elas são muito importantes para a criação de políticas públicas para toda a população. Obrigada, Lucas. Quero agradecer também a vereadora Elisa pela disponibilidade em conversar com a nossa equipe e por todas as informações. E se você que está nos acompanhando quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que inclusive está aparecendo aí na tela para você. É o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, mandar fotos também da nossa cidade, mandar a sua foto acompanhando o nosso Boletim Câmara e a sua mensagem para nós. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E hoje nós vamos trazer uma entrevista cujo assunto partiu da sugestão de um telespectador. Eu quero aproveitar já para agradecer por essa sugestão. E se você que me acompanha quiser também sugerir algum assunto, algum tema que você queira ver aqui no Boletim Câmara, fique à vontade. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. G1 destaca: Gabriel Medina conquista a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Brasileiro leva a melhor sobre o peruano Alonso Correa e conquista sua primeira medalha olímpica da carreira. Diário de Taubaté destaca: as vendas do comércio varejista na região devem crescer 6% em agosto, que é o mês do Dia dos Pais, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com as projeções do Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: Rebeca Andrade deixa Paris como estrela mundial e no Olimpo do esporte brasileiro. Chamada de rainha por Simone Biles e líder absoluta de medalhas do Brasil, a ginasta sabe que ficou grandona. E por fim, a manchete do Estadão:
Preço dos imóveis em julho tem maior alta em uma década. O valor médio dos imóveis residenciais subiu 0,76% em comparação com junho, segundo dados do índice da FIPE. O pico foi registrado em janeiro de 2014, com alta de 0,77%. E a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo lançou, na semana passada, uma iniciativa que visa zerar as emissões líquidas de carbono. Vamos entender melhor sobre esse assunto com a repórter Tânia Vinhas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, entre os meses de janeiro e maio deste ano foram registrados 1.326 atendimentos ambulatoriais relacionados a pipas com linhas cortantes, um aumento de 139% em relação ao mesmo período no ano passado. Esse tipo de linha é quase invisível a olho nu e os riscos são muitos, principalmente para motoqueiros, já que com a alta velocidade podem sofrer ferimentos mais graves, como hemorragia, insuficiência respiratória, cegueira, amputação e até vir a óbito. E a linha chilena, além de ser mais cortante que a linha com cerol, ainda pode causar choques mais graves e curtos-circuitos se entrar em contato com a rede elétrica, já que leva óxido de alumínio em sua composição. Vale ressaltar que a Lei Municipal 5.383 de 2017 proíbe a fabricação, comercialização, distribuição e utilização de linha chilena, cerol e produtos semelhantes. As sanções vão de advertência a multa de até 100 unidades fiscais do município de Taubaté, o que equivale a mais de R$25 mil. Não vale o risco, né? Até mais! Olha, eu anunciei a notícia do carbono zero aqui, a emissão de carbono zero, mas acabou entrando uma outra notícia sobre a pipa. Mas não tem problema não, a gente vai trazer essa outra notícia para vocês. E olha, Tânia, realmente não vale a pena e eu não estou nem falando da responsabilidade financeira, né? É também um cuidado com a saúde, com a segurança, com a vida de todas as pessoas. E se tiver algum dano na rede elétrica, você pode entrar em contato diretamente com o serviço emergencial da concessionária, que é o 0800 010 1010. A ligação é gratuita. E a próxima notícia interessa para todos que têm veículo. Já está aberto o licenciamento obrigatório das placas de final 3 e 4 de veículos de passageiros, ônibus, reboque e semi-reboque no estado de São Paulo. O calendário do licenciamento 2024 teve início em julho com as placas de final 1 e 2. Quem traz as informações é o repórter Lucas Levin. Para realizar o licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o número do Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores, e pagar a taxa de R$ 160,22 em um dos bancos conveniados. É importante ficar atento ao prazo de cada placa, pois, segundo informações do Detran São Paulo, não haverá prorrogação de prazo este ano, e o atraso no pagamento gera cobrança de multa e juros. Após o pagamento, o condutor deve baixar e imprimir o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ou atualizá-lo no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Vale lembrar que este é um documento de porte obrigatório no veículo. E olha, para quem tem veículo com placa final 1 e 2, é bom conferir, né, se o licenciamento está pago. Até porque um veículo não licenciado é uma infração gravíssima e também é punido com multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e também remoção do veículo ao pátio. Obrigada, Lucas, pelas informações. Bom, nós falamos aqui que a Câmara de Taubaté retorna oficialmente do recesso do mês de julho, agora com a sessão ordinária de número 144. E para falar sobre essa expectativa na retomada dos trabalhos, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o vereador João Henrique Dentinho, que vai falar com a gente sobre a pauta da sessão de hoje. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ana Laura, vocês, telespectadores aqui da TV Câmara. É uma alegria, né? Assim, tivemos em recesso enquanto sessão, mas nós tivemos aqui na Câmara Municipal trabalhando, fazendo os atendimentos, mas retomamos hoje o que nós chamamos de votação, né, dos projetos, a sessão ordinária corrente, e estamos aqui
ansiosos já para voltar ao trabalho. Bom, então vamos falar dessa pauta de hoje, que inclusive está disponível no site da Câmara, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. Todo mundo pode acessar, verificar quais são os projetos que serão votados hoje. Nós temos 7 itens na pauta de hoje. Antes da gente falar um pouquinho sobre cada um deles, o senhor destaca algum deles? Eu puxo a atenção de vocês, munícipes, assim, dos 4 primeiros, pelo menos, é o que me chamou a atenção. O item 1 da pauta, por exemplo, é a renovação do consórcio do SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência. Para vocês, de urgência. Para vocês entenderem, isso é um serviço prestado pelo Estado. Porém, para que isso aconteça na cidade de Taubaté, é necessário ser feito um consórcio com os municípios, 2 ou 3 municípios. Nós temos Natividade, nós temos Redenção, Campo do Jordão, está entrando nesse novo consórcio São Bento e Sapucaí. Então, tem uma suplementação de verba de R$ 478 mil, que tem que ser aprovado para a Câmara Municipal para que o prefeito assine e você, numa emergência, possa fazer o atendimento do SAMU. Então, esse é o primeiro item, é uma coisa que me chama a atenção. Eu falei da suplementação de verba de 478 mil, mas não é. O primeiro item, nós estamos autorizando a assinatura do consórcio. O 478 mil, que é o item 2, que eu olhei aqui, ele é da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma verba que veio para os artistas de Taubaté, porém ela não foi totalmente gasta no primeiro chamamento. Então, sobrou. Como sobrou, tem que se ter uma nova autorização para o uso desses 478 mil. Então, o item 2 dessa pauta, que é a PLO 64/2024, é uma autorização para a Secretaria de Cultura poder fazer um novo chamamento. Então, você é artista, você que é produtor, fique de olho, o edital já está aí, aprovando isso daqui, a Secretaria de Cultura está apta. O item 3º é da Unital, 400 mil de suplementação de verba para a Unital fazer o gasto. E o 4º, que me chama muito a atenção para você, que é produtor rural, é os 60 mil para o consórcio do Três Rios. O consórcio do Três Rios é um consórcio intermunicipal da nossa região que autoriza a criação e a implementação do selo SIM municipal. Quer dizer, você, produtor rural de Taubaté, a partir do momento que você tem o selo SIM municipal e agora Taubaté fazendo parte, desde 2023, desse consórcio Três Rios, o seu produto pode ser vendido em Taubaté, em Redenção, em Cunha, São José do Barreiro, em Cruzeiro, em Areias. Quer dizer, dentro desse consórcio, todas as cidades que tiverem desse consórcio, elas vão estar sendo atendidas, vão estar podendo participar desse consórcio. Então, me chama bem a atenção esses 4 itens que é da pauta. E depois, o 5º... Vamos lá, a gente vai falar dele, o senhor já explicou perfeitamente do 1 ao 4. O 5º é sobre a alteração da sessão. Isso eu quero saber. A gente trazer o início da sessão para 2 horas da tarde pode ampliar a participação da população? Hoje é assim, uma das coisas que a gente tem visto, assim, a participação da população hoje, ela está muito mais através das redes sociais do que propriamente presencial. Nós já fizemos a alteração várias vezes de trazer para o período da noite, mas infelizmente ainda a participação ela é pouca. Tá? O que tem se colocado muito aqui, não somente enquanto servidores da casa, como alguns assessoria e tudo mais, é estender essa sessão até tarde, entendeu? Então, assim, quando ela passa das 9 às 10, ela fica mais complicada. Então, hoje, assim, você puxando ela, dá para você trabalhar de uma forma mais tranquila e o presidente tendo que estendê-la por 2 horas a mais, ela ainda fica dentro de um horário que a pessoa acaba acompanhando, entendeu? Quando ela passa das 8, 9 horas, não tem. Até mesmo no plenário a gente sente isso. Quando chega depois das 8, 9 horas, o plenário se esvazia, a galeria se esvazia lá, a galeria esvazia e a pessoa não acaba participando. A gente já fez um comentário, uma conversa entre os vereadores, tem a maioria para se aprovar. Então, acho que isso vai ser bom. Então, atualmente, a sessão começa às 4 e por volta de que horas ela costuma terminar?
7, 8, 9, 9,6, tudo depende do projeto. Eu costumo dizer, a minha esposa fala assim, por exemplo, hoje ela estava querendo ir, o pessoal querendo ir para a festa de Tremembé. Eu falei, bem, não tem horário para acabar. Pode acabar às 8, pode acabar às 9. Tudo depende da discussão. Se tiver muitos vereadores inscritos para discutir, eu acho importante. A Lei Paulo Gustavo é uma lei para a gente discutir. O selo sim é uma lei para se discutir. Se tiver vereadores inscritos para se discutir aquilo lá, muitas vezes também entra uma moção de aplauso polêmica, uma moção de repúdio polêmica. Os vereadores vão todos querer discutir aquilo. Então, aumenta-se o tempo. Então, nunca se tem um tempo determinado para terminar. Tem para começar, para terminar. Lembrando você que a partir do momento que começa a votação do projeto, a gente tem um prazo de 2 horas. Discussão e votação do projeto, que é o que nós chamamos de sessão mesmo, ela tem 2 horas. Passou, automaticamente, o presidente pode prolongá-la com autorização do plenário por mais 2 horas. É o que acaba acontecendo quando não dá esse tempo suficiente para nós. É bastante, né? É se bastante, pensar sim. uma pauta de 7 itens, até que não é muito longa, mas se for utilizar esse tempo... Coloca, por exemplo, Ana Laura, se cada vereador que for discutir um projeto, ele tem 15 minutos para discutir. Aí, se ele quiser, ele tem mais 5 minutos para encaminhar voto. E se ele quiser, ele tem mais 5 minutos para justificar voto. Então, cada vereador teria, por regimento, 25 minutos para discutir, no total, um projeto de lei. Colocamos 10 vereadores discutindo, 2 horas e lá vai cacetada, 225 minutos para se discutir um projeto. Então, a gente tem que ter esse tempo hábil, essa tranquilidade para fazer e dar também um horário legal para a população acompanhar. Excelente explicação, vereador. Vamos falar, então, do penúltimo e o último item da pauta. O item 6 é a criação do Dia do Sociólogo e o item 7 é a nomeação de um prédio público. O senhor pode explicar um pouquinho a importância dessa ferramenta que é do Poder Legislativo? Eu vejo assim, por exemplo, aqui, o Dia do Sociólogo. Cada dia que a gente faz uma homenagem ao sociólogo, no início foi lida a solenidade do Dia do Taxista, são determinadas classes que têm o seu valor. Então, assim, quando a pessoa... mas dia D, não é dia D, gente. Se coloca no lugar daquela pessoa que faz parte daquela classe. Então, se você pegar um sociólogo e vai, poxa, que legal, até que, enfim, eu estou sendo homenageado, estou sendo reconhecido pela Câmara Municipal. O item 7, aqui, quando o Douglas, ele nomeia alguma pessoa, gente, eu já vi familiares e familiares chorar, porque, assim, não é simplesmente você nomear, porque publicamente você tem que ter um nome de um prédio, você tem que ter um nome de uma rua, você tem que ter um nome de uma praça. Rua, por exemplo, o vereador só cria nome de rua. Não, se aquela rua não tiver um nome por lei, ela não tem CEP, eles não recebem carta nem nada. Então, e além do mais, aquela família ou aquela pessoa, está aqui o professor Heber, ele teve toda a sua importância. E a família está se colocando no lugar, legal, agora meu pai, meu tio, meu irmão está sendo reconhecido pela cidade de Taubaté. É uma ferramenta necessária, é simples para quem está de fora, mas é muito importante para aquele determinado próprio público que precisa ser nomeado e também por familiares daquele que estão recebendo aquela homenagem. Isso é uma ferramenta muito boa e que tem que ser utilizada. Então, além dos 7 itens aqui que estão na pauta, eu quero já deixar o convite também, vereador, para que os telespectadores acompanhem com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. E a gente vai ter solenidade também do Dia do Taxista, por iniciativa do vereador Serginho. O Dia do Taxista que é comemorado no dia 8 de julho. E é durante a sessão, né, vereador? Isso, é no início, né? Então, assim, a sessão começa às 16, começou às 16 horas, primeira item do dia, solenidade do Dia Taxista. E vou te dar um spoiler, que você não estava preparado, eu gosto de fazer isso com o pegador, tá? E tem um PDL 3 que a gente pede para que seja incluída a Academia Vale Paraibana de Letras e Academia Taubatiana de Letras dentro da solenidade. E ela não estava inclusa. Então, eu vou estar pedindo, é uma ferramenta do vereador, a inclusão desse PDL durante a votação para que ele possa também ser votado. Ele não está na pauta, mas eu peço que nós iremos votar esse projeto também no dia de hoje. Pegadinha, eu não comentei com ela antes. É verdade, então já está aqui informação quentinha. Quentinha, spoiler só para você. Vereador, muito obrigada. Ele que é o segundo secretário da mesa diretora, acompanhando aqui, conferindo
essas informações aqui da pauta de hoje. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos os funcionários da TV Câmara. E você, que sempre nos acompanha, é muito importante essa sua audiência conosco aqui. Grande abraço. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do estagiário Murilo Henrique. Eu vou chamar então a matéria da Embraer. Taubaté vai ter um dia de sol, com aumento de nuvens a partir da Eu vou tarde. chamar a As matéria da temperaturas Embraer. variam de 12 a 29 graus. Não há possibilidade de chuvas. Os ventos podem chegar a 4 km por hora e a umidade do ar a 30%. A qualidade do ar é considerada satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h42 da tarde. Os dados são do Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E olha, um tempo quente, né? Principalmente por estarmos falando aí do inverno. E agora a gente vai falar sobre economia e cotidiano. Afinal, quando o valor dos alimentos aumenta ou diminui, isso impacta diretamente na vida de todos nós, não é mesmo? Uma pesquisa do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, apontou que no mês de julho o valor da cesta básica voltou a cair. Este já é o segundo mês consecutivo de queda no preço. De acordo com o NUPES, a melhora na condição climática contribuiu para a produção de hortifrutis e legumes e criou um ambiente favorável para a retração dos preços. Em julho, a cesta básica apresentou uma queda de preços de 1,68%. Essa foi a maior redução no preço da cesta desde fevereiro de 2021, quando a cesta havia reduzido em 1,93%. A tendência agora é de estabilidade dos preços nos próximos meses. O valor da cesta básica passou de R$ 2.779 em junho para R$ 2.732 em julho, apresentando assim uma queda de aproximadamente R$ 47. A cidade com a cesta básica mais cara da região continua sendo Campos do Jordão. E Taubaté apresentou a maior alta nos preços nos últimos 12 meses, mas ainda assim abaixo da inflação do período. Aqui na nossa cidade, os produtos que tiveram maior alta e, portanto, puxaram os preços para cima foram a carne de patinho, a laranja pera e o leite de caixinha. Já os produtos que puxaram o preço para baixo foram os de hortifruti, como eu disse aqui no início da matéria. E aí eles foram a cenoura, o tomate e a cebola. Provavelmente esses produtos estarão na nossa lista de mercado, né? A coleta de preços é feita semanalmente em 16 supermercados nos municípios de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. E uma boa notícia para você que tem mais de 50 anos e atua na área de tecnologia. A Embraer oferece 165 bolsas de capacitação para pessoas a partir de 50 anos de idade. O repórter Lucas Levin explica como concorrer. Estão abertas as inscrições para o programa Embraer Social Tech Careers, que este ano tem o foco em profissionais de 50 anos ou mais, que estejam em busca de novos aprendizados na carreira em tecnologia. Além da idade, o processo seletivo terá como filtros aspectos relacionados a gênero, raça ou etnia, deficiências e orientação sexual, na intenção de contribuir com o aumento da diversidade no mercado de tecnologia. Os candidatos também passarão por testes de lógica e informática básica. A capacitação é online e tem duração de 12 semanas. A jornada de 240 horas será distribuída em aulas ao vivo de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30. Ao longo do período, os participantes vão aprender a trabalhar com análise de dados e plataformas low-code, passando pela linguagem de programação Python, uma das mais recorrentes em atividades relacionadas à inteligência artificial e automação. Após a conclusão da capacitação, todos passam a fazer parte do banco de talentos da Embraer e empresas parceiras, aproximando-se de novas oportunidades de emprego. Obrigada, Lucas, pelas informações. E olha, as inscrições podem ser feitas pelo site que está aparecendo aí na tela para você, que é o soulcode.com/Embraer Social Tech Careers.
tá? As inscrições vão até o dia 6 de setembro e a expectativa é que o resultado seja divulgado no dia 27 de setembro. É uma excelente oportunidade para esse público que ainda tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Bom, você se lembra que no início aqui do nosso Boletim Câmara, eu convidei você a participar conosco, enviar suas sugestões, sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui. A TV Câmara tem feito parte da vida dos taubatianos e essa tem se ampliado cada vez mais. A prova disso é que nós recebemos o contato de um telespectador, que é o Gabriel, do CECAP 4. Eu quero agradecer pelo contato, quero mandar um abraço também para o Gabriel, para toda a família. E o Gabriel sugeriu para a gente um tema para ser discutido aqui na TV Câmara, que é a acessibilidade nos serviços públicos aqui do nosso município. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Aguinaldo Dátola, que está aqui com a gente no nosso estúdio. Ele que é professor de informática e também de braille para pessoas com deficiência visual e para videntes, né? Que é o contrário de deficiente visual. E ele que foi presidente também do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté. Aguinaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui hoje. Ana Laura, um bom dia ao telespectador da TV Câmara e um abraço para o Gabriel. Boa ideia que ele teve. Excelente sugestão, né? Mesmo. Que inclusive, bom. Já fica o convite para que outras pessoas também participem, porque assim a gente vai construindo um programa cada vez melhor. Sim. Aguinaldo, vamos então dar sequência aqui para a nossa entrevista. A Câmara de Taubaté aprovou recentemente o Censo Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que vai ser uma ferramenta ali para identificar, para mapear pessoas com deficiência ou também com mobilidade reduzida aqui da nossa cidade. E o objetivo é direcionar melhor as políticas públicas. O senhor entende esse censo como necessário? O senhor acredita que uma iniciativa como essa pode ampliar o acesso da população aos serviços públicos? Sim, o censo ele é importante porque ele vai detectar o número de pessoas com deficiência no município de Taubaté. Inclusive, foi um tema em uma das nossas gestões, enquanto eu estava na presidência do conselho, a gente sugeriu isso, só que é uma estrutura complexa, é custoso, não é barato fazer um censo, né? Então, se for seguido um censo nos critérios que o IBGE faz, que é bem criterioso, bem exigente, a gente vai ter as informações bem certas mesmo, bem exatas da população com deficiência em Taubaté. Com isso, vai desenvolver uma política pública mais direcionada ao público, né, que é pessoas com deficiência. Certo. Né? E o senhor considera quais são as dificuldades para uma pessoa com deficiência para acessar os serviços públicos aqui em Taubaté? Então, quando a gente fala em acessibilidade, e aí o telespectador, para quem está nos assistindo, precisa ter uma atenção bem interessante, que é no sentido do seguinte: a gente pensa na rampa. E quando a gente fala em acessibilidade, é bem mais amplo que isso, né? Seja para trabalhar, seja para utilizar esse serviço público. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, lá no artigo 4, no artigo 3º, item 4, ela dá 6 tipos de barreira, classifica, né? Que é arquitetônica, urbanística, comunicação, informação, nos transportes, atitudinal e na tecnologia. Então, cada tipo de barreira, ele vai interferir em um tipo de deficiência. Por exemplo, no meu caso, que sou uma pessoa cega, a arquitetônica, que é, né, nesse caso de subir escada, degrau, eu não vou ter o menor problema, eu vou conseguir. Por outro lado, uma barreira na comunicação e informação, dependendo do tipo de comunicação que é feito, a pessoa cega ou a pessoa surda, ela terá dificuldade em receber essa informação. Então, nós temos aí, né, mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, a atenção que os municípios precisam ter com acessibilidade é isso, porque não é só essa parte de acessibilidade arquitetônica e urbanística. São esses 6 tipos de barreira que, se elas não forem atendidas, né, no sentido de tirá-las, né,
É porque um dos conceitos da Lei Brasileira de Inclusão é isso, junto com a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. A barreira existe porque historicamente foi posto pela sociedade, e aí a sociedade, junto com a pessoa com deficiência, tem agora o objetivo de eliminá-la. Então, por que se torna complexo? Porque são 6 tipos de barreira, cada deficiência exige uma atenção, exige ações específicas para retirar essa barreira. Então, é bem complexo. Mas, se for feito, vai ser bem interessante para o processo de inclusão. Dentro da sua experiência pessoal, o senhor já teve dificuldade de acesso a algum serviço público? Sim, hoje, sites, por exemplo, né? A gente vai acessar o site antes do decreto 5296 de 2004, era difícil acessar os sites, né? Hoje eu acesso muito site de legislação por ser estudante de direito. Isso melhorou bastante, né? Uma das barreiras, que é a tecnologia ela ajuda muito, né? Até eu utilizo da tecnologia, computador, celular e tudo. Mas por que eu uso? Porque essa barreira foi tirada através de tecnologias assistivas, que são programas específicos para pessoas com deficiência, que vai dar acessibilidade para a pessoa com deficiência utilizar a tecnologia. Se essa tecnologia ela não tem acessibilidade, então ela acaba sendo um ato de exclusão e não de inclusão. E afasta a pessoa com deficiência de toda essa comunicação e informação que acontece no dia a dia, que é muito rápido hoje, né? Agora, o senhor já foi presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Taubaté. A minha pergunta nas reuniões, nos encontros que são feitos com o Conselho, as pessoas têm participado? Porque, como o senhor mesmo citou, são vários os tipos de barreiras, né, que a gente pode encontrar. Então, a gente tem a participação das pessoas com deficiência e também do restante da comunidade? A gente teve, no meu entendimento, como complicou bastante a vida de todo mundo, uma pandemia no percurso que a gente não contava, né? Quando a gente estava trabalhando, por exemplo, a gente parou as atividades por 15 dias, daqui a 15 dias a gente volta, é normal. E aí, cadê os 15 dias? 15 dias durou até o ano passado, né? Até hoje a gente tem... Então isso eu entendo, assim, que diminuiu bastante, né? Mas até na nossa gestão, até 2019, que graças a Deus foi um pouquinho antes até da pandemia, a gente tinha uma participação grande da população, porque as reuniões são abertas, né, para a população. Então, qualquer munícipe pode assistir às reuniões. Então, um dos desafios hoje, para os conselhos em geral, né, é retomar essa participação da população, que a gente teve um prejuízo com a pandemia, né? Então, mudou a rota da população. As pessoas, com a pandemia, acabou focando em outras coisas e ficou todo mundo perdido. Então, agora os conselhos precisam, né, retomar isso aos poucos, né? Que vai trabalhar. E o que mais o senhor pode deixar aí de sugestão para que a gente possa melhorar o debate sobre esse tema em específico, né? Porque, como a gente falou aqui, já não se limita mais ao físico. Aliás, a sociedade tem mudado muito, né? A gente acessa a maioria dos serviços aí pela internet, pelo computador, celular. Então, de que forma a gente pode ampliar esse debate, melhorar isso daí? Então, a tecnologia está presente na nossa vida, que nem você mesmo acabou de mencionar. Como que é essa comunicação e informação? Como que está chegando isso para o público? Está atendendo? Está acessível? Né? É muita imagem? Porque se tiver muita imagem também, ou é muito áudio, né? Então, precisa... Porque daí muita imagem vai prejudicar a pessoa cega. Muito áudio vai prejudicar a pessoa surda. Então, precisa ter essa atenção. Agora, a gente mencionou aqui, né? Eu mencionei os 6 tipos de barreira: arquitetônica, urbanística, comunicação e informação, nos transportes, na tecnologia e atitudinal. Eu considero o primordial a eliminação da barreira atitudinal. O que é a barreira atitudinal? É o comportamento da sociedade diante do processo de inclusão da pessoa com deficiência. Então, é a atitude do cidadão diante do processo de inclusão da pessoa com deficiência. Se a gente não tiver a eliminação da barreira atitudinal, a gente não consegue eliminar as outras barreiras, porque
a pessoa com deficiência sozinha, ela não vai conseguir fazer, né, eliminar as barreiras. Mas a sociedade sozinha também não, porque essa barreira mal tirada, ela vai mais prejudicar a pessoa com deficiência do que ajudar. Então, quando a gente fala de eliminação de barreiras, tem que ser um processo junto, pessoa com deficiência e sociedade, entende? Então, eu considero a principal barreira a atitudinal, que daí, se a gente conseguir eliminar, a gente vai eliminar as outras, e só acontece uma eliminação de barreira atitudinal se tiver pessoas com deficiência junto com a sociedade. Perfeito, Aguinaldo. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua presença e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu agradeço também o convite, coloco à disposição para demais conversas, né? Dia 21 de setembro é o dia de luta da pessoa com deficiência, fica uma sugestão já, né? E a gente coloca-se à disposição caso vocês precisem do nosso auxílio. Combinado. Muito obrigada mais uma vez. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a nossa edição ao vivo dessa terça-feira, dia 6 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.